Olá, gente! Essa semana nós vamos dar continuidade ao estudo da competência 5, proposta de intervenção, especificamente sobre algo que muitos de vocês têm dúvidas, que é o detalhamento. O que é o detalhamento? É uma informação a mais que você coloca em qualquer um dos elementos da proposta de intervenção. Então, antes de você colocar, você deve pensar, o que é que eu posso acrescentar de informação a esses elementos que eu já coloquei na minha proposta? E esse detalhamento, o que é que ele pode ser? Ele pode ser uma exemplificação. Exemplificação significa exemplo, tá? Então, eu posso dar um exemplo sobre qualquer um dos elementos. Nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem um exemplo, né, do agente. Então, os meios de comunicação, que é o agente, como a TV, esse como a TV vai ser um exemplo dos meios de comunicação, tá? Uma explicação. Então, eu vou dar uma explicação sobre algo que eu disse anteriormente. É necessário políticas públicas. Políticas públicas seria a ação, né? Que estejam voltadas à proteção da criança. Então, eu estou dando uma explicação sobre essas políticas públicas. Uma contextualização, uma informaçãozinha a mais que eu dou sobre qualquer um elemento, apenas para contextualizar, sabe? Sabe aquela informação que eu sei, que eu simplesmente quero dizer? É isso. Então, olha aqui. Os conselhos tutelares, que é o agente, na função de órgãos de proteção à criança. Eu sei que a função deles é essa, então eu quero mostrar esse conhecimento. Então, isso aqui vai servir como contextualização. Ou então, uma justificativa. A mídia, por ter grande poder de influência. Então, por que eu estou escolhendo a mídia? Porque ela tem um grande poder de influência, tá? Então, observem que pode ser exemplificação, explicação, contextualização ou justificativa. Bom, como eu já falei para vocês, o detalhamento pode vir, ele pode ser o detalhamento da ação, do agente, do meio ou do efeito, de qualquer um dos quatro. Agora, a gente vai ver como é que vocês podem detalhar a ação. Então, observem o exemplo. A mídia deve orientar a população sobre os males do HIV como formas de contaminação e os efeitos da doença. Então, observem. Aqui, eu disse que ela deve orientar a população, ou seja, é minha ação. Aí, quando eu coloco aqui como formas de contaminação e os efeitos da doença, eu estou falando sobre as formas de como eu vou orientar, né? Então, isso aqui é uma informação sobre a minha ação, que é a ação de orientar a população. Aqui eu estou dando detalhes, né, de como vai ser essa orientação. Então, a gente vai considerar isso aqui um detalhamento da ação. Eu posso detalhar também o agente. Então, ó, a mídia, por ser uma forte influenciadora, observem que a mídia é o meu agente. E essa informação aqui, que ela é uma forte influenciadora, é uma informação sobre quem? Sobre a mídia. Então, eu estou detalhando quem? O meu agente. Eu posso detalhar também o meio. A mídia deve orientar a população sobre os riscos do HIV através de campanhas publicitárias. Aí, observem, aqui, através de campanhas publicitárias, né, é o meu meio. E aqui eu estou dando o exemplo do que seriam essas campanhas, como podcasts e propagandas televisivas. Ou seja, eu estou detalhando o meu meio, né? Eu estou dando uma informação a mais sobre essas campanhas publicitárias. Eu posso também detalhar o efeito, a gente chama de efeito do efeito. Por quê? A gente diz que é o que se espera que aconteça depois do próprio efeito. Então, é como se fosse algo, um objetivo, né? E a partir desse objetivo, a gente ainda vai ter outro objetivo. Então, observem aqui o exemplo. Aqui. A fim de que a população fique amplamente informada e segura, ou seja, eu tenho o meu efeito. Quando a população estiver informada e segura, o que é que vai acontecer? O número de casos de HIV e STs vai diminuir. Então, aqui eu tenho o efeito, né, que a população fica segura, e eu tenho uma consequência desse efeito, que é o quê? É diminuir o número de casos de HIV e STs. E aqui eu vou tentar sanar algumas dúvidas de vocês a respeito da organização da proposta e como deixar ela clara, que é o que eu mais pego no pé de vocês, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, não use períodos longos, tá? Tente elaborar a sua proposta em pelo menos 3 períodos, use 3 períodos. Tem gente que faz a proposta toda num período só.
Use palavras e expressões que deixam o elemento claro. Então, vá logo dizendo, não sei quem deve fazer. Utilize as expressões que são normais da gente utilizar, usuais, por meio de, a fim de. Observem aqui, ó. A mídia deve orientar, então eu estou deixando claro. Isso pode ser feito através, tá vendo? Então, eu coloco as palavras que já estão indicando, né, que eu estou colocando o meu elemento. Aqui, ó, a fim de que, quando eu vejo a fim, né, eu já sei que isso aqui é o efeito. Então, vocês têm que utilizar as palavras certas para poder deixar, né, a proposta de vocês mais clara. Outra coisa importante é não usar verbos que indicam possibilidades, e sim certeza. Por exemplo, tem gente que coloca assim, a mídia deveria orientar. Então, ela não deveria, ela deve. Se você diz que deveria, você não está indicando certeza, você está indicando uma possibilidade. E você deve indicar apenas certeza. Então, nunca diga a mídia deveria, ou se a mídia fizesse isso. Não, diga que ela deve fazer, tá? Então, demonstre segurança naquilo que você fala. Outra coisa importante é não iniciar os períodos com verbos no gerúndio. Então, por exemplo, aqui ó, você terminou um período, jamais coloque um verbo no gerúndio aqui. Por exemplo, aqui, no lugar do isso, você colocar fazendo campanhas publicitárias. Aí, veja, aqui eu tenho um ponto, né? Eu não posso iniciar um período com um verbo aqui no gerúndio, tá? Então, cuidado com essas construções aí que vocês fazem. Outra coisa importante é não usar verbos e expressões de sentido vago. Então, nunca colocar, conscientizar, tirem do texto de vocês. Prestar atenção, mudar atitudes, essas expressões, elas são muito vagas. Então, nunca utilizem isso como uma ação. E outra coisa importante, que eu sempre falei para vocês, é obedecer a ordem. Primeiro coloco o agente, depois a ação, depois o meio e depois o efeito. Aqui, ó, a mídia, o agente, orientar a população, a ação, né? Através, né? É o meio. E o a fim de o efeito. Observem que eu obedeci a ordem. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é com relação ao período. Observem que aqui eu utilizei 3 períodos. Ó, de a mídia até doença é um período. Disso até seguro é outro período. E de assim até consideravelmente outro período. Vejam que eu dividi em 3 períodos. Tem gente que faz esse parágrafo todo, ó, sem colocar um ponto continuando. Então, o período fica longo e fica tudo confuso, tá bom?